Olá a todos, de volta para mais um O Perito Podcast. O assunto de hoje é muito interessante, vamos falar sobre drones e com a visita de um convidado muito especial, que é o André Spinelli. Eu já vou apresentar para vocês. Para quem não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Como eu falei para vocês, a presença de hoje é de um convidado que é o taco nesse assunto de drone. É o André Spinelli. Tudo bom, André? Olá, Anselmo, tudo bem e você? Tudo bem. André, eu conheço você já de longa data, você e a Droneway, que é a tua empresa de drones. Fala um pouquinho da Droneway, o que ela faz, como começou, como é que você teve a ideia de entrar nesse ramo de trabalho? Começou há 7 anos, por volta de 7 anos, depois de uma mudança de rumo de publicidade para outra... Você era publicitário? Eu era publicitário. E trabalhei por 20 anos no escritório de propaganda em São Paulo. E, assim, foi uma rotina muito extenuante, muito cansativa de publicitário, horários malucos. E aí apareceu essa tecnologia nova, né? A tecnologia avançou de imagens aéreas e me interessou, me chamou a atenção e eu resolvi pesquisar sobre o assunto e investir. E estou há 7 anos fazendo isso, usando tudo que é possível de drone para as mais variadas funções, objetivos, né? Nesse leque todo de possibilidades de trabalho que você tem, que a Droneway tem, eu te pergunto o seguinte: em que tipos de trabalho a Droneway é mais requisitada? Ela é relacionada à construção civil, acompanhamento de obra, simulação de vista para futuros empreendimentos, inspeções prediais, fachadas espelhadas, fachadas de concreto, inspeções em estruturas metálicas. Então, vamos falar sobre um pouquinho de cada coisa, mas mais em ordem. A primeira pergunta: isso acontece assim mais em áreas urbanas ou em áreas rurais? Em áreas, vamos chamar de ermas, menos densas? Não. A maioria dos trabalhos é em áreas urbanas. Em áreas urbanas. Acontece, existe um segmento para o agronegócio, para o campo, para o mundo rural, mas o meu é mais área urbana mesmo, audiovisual, tudo que envolve a imagem relacionada ao drone. Então, vamos separar então em 2 assuntos, tá? Que seria assim: como o Perito Podcast ele é dirigido para síndicos de condomínios, vamos falar então em condomínios horizontais e condomínios verticais. Horizontais por quê? Porque são áreas mais extensas que a gente poderia até relacionar ou pensar meio semelhante com uma área rural, uma área extensa, né? Você já fez trabalhos assim em condomínios horizontais? Já fiz questões relacionadas a muros, divisões, muros, contestações jurídicas de terreno, revisão de área, até telhados, árvore. Às vezes uma árvore está em algum lugar, você precisa ver como estava. Então tem área horizontal também é muito utilizado. Eu entendo que o drone ele vai ser mais útil sempre que a gente quiser obter imagens de locais onde o acesso é mais complicado. Ou por dificuldades de acesso, ou até pela distância, para eu não ter que me deslocar uma equipe até a outra ponta do condomínio, até a outra ponta... Exatamente, entrar numa propriedade privada, autorização para entrar na propriedade do vizinho, ou quando existe um litígio, normalmente as partes não são amigáveis, né? As relações não são amigáveis, então é sempre complicado. E com o drone você tem essa possibilidade de fazer
um trabalho eficiente, rápido. E como é que é filmar na propriedade de alguém que não deixa? Você está, de uma certa forma, invadindo. Eu tenho uma legislação brasileira que eu tenho que eu utilizo o espaço aéreo. Então, eu tenho assim, que manter distância da propriedade privada de alguém que não autorizou de 30 metros. Então, a partir de 30 metros, eu estou usando o espaço aéreo. Aí existe uma questão que é a questão da invasão de privacidade. Se eu não estou filmando dentro da casa da pessoa, não estou procurando filmar, invadir a privacidade, vamos dizer assim, um conceito meio abstrato, né? Mas eu posso filmar sim, posso utilizar o espaço aéreo, porque aí é uma questão de legislação da ANAC e do DSEA que não tem nada a ver com nenhuma propriedade privada. O espaço aéreo é público, vamos dizer assim. O espaço aéreo exatamente, é do Estado e o Estado determina quem pode utilizar ou não. Ou seja, se você não está fazendo nada de ilegal, se você está filmando a propriedade de uma outra pessoa por cima, mesmo sem autorização dela. Não estou fazendo nada ilegal. Desde que você não invada a privacidade. Desde que eu não invada a privacidade, mantenha uma distância. Uma primeira distância de segurança e uma distância para não identificar nenhuma pessoa. Eu não posso publicar uma imagem onde apareça o rosto de uma pessoa, a identidade da pessoa. Essa é seria a invasão de privacidade e o uso da imagem dessa pessoa. E André, e se você está atuando, então, num condomínio muito grande, um condomínio horizontal, num loteamento, alguma coisa assim, que tipo de dificuldade você encontra para poder fazer o teu trabalho? As dificuldades são diversas, desde pássaros. André, você está falando que maritaca ataca drone, é isso? Sim, maritaca, gavião, pombo, todo tipo de pássaro, menos urubu. O urubu é o único pássaro pacífico, o resto eles atacam. Você falou sobre áreas não permitidas e tal. Os drones sofrem ataques de animais de duas pernas? Eu nunca sofri, mas caso isso aconteça, é previsto em lei. Porque como eu sou uma aeronave e você jogou alguma coisa e você derrubou uma aeronave. Você incorreu num crime em derrubar uma aeronave no espaço aéreo que estava sendo utilizado. Obviamente não é a mesma coisa que eu derrubar uma aeronave tripulada, com pessoas dentro, mas é um crime. Nossa, isso é bem interessante. Mas nunca aconteceu comigo. Ainda bem. Ainda bem. E com relação a fazer filmagens por conta de um processo judicial, né, onde obviamente a parte que está sendo filmada às vezes ela não tem interesse em se ver filmada, não ela se ver como pessoa, mas a propriedade dela, né? Já aconteceu alguma coisa assim? Conta uma história aí pra gente. Já aconteceu, sempre quando eu recebo uma solicitação para esse tipo de trabalho, eu pergunto se existe, qual o litígio, o que acontece, se tem alguma hostilidade da outra parte, para saber até onde a gente pode filmar, até onde a gente pode chegar perto, como a gente pode acessar o local. Às vezes é uma área grande, às vezes é uma fazenda, às vezes é um sítio, às vezes é um condomínio pequeno, mas sempre tem que ter uma questão de acesso. Justamente para não acontecer isso, não ter um problema, não criar outro problema judicial ao caso. Agora, quando você fala em acessos, eu imagino o seguinte, que nas áreas urbanas, nas áreas rurais, nas áreas que são que não são densas, que tem poucas moradias, mais áreas e menos moradias, você tem problemas de estradas, de acessos, assim, já houve uma questão assim que você foi chamado para documentar isso? Já uma questão sobre a questão de estradas, de divisas de terreno, sim, essas coisas? Sim, já fui várias vezes registrar, fazer imagens aéreas atuais para que essas imagens entrem no processo e a litigância seja solucionada. André, mas nesses trabalhos em lugares, em áreas rurais ou ermas, assim, né? Eu imagino que você tem... O que tem de diferente numa zona rural em relação a uma zona urbana? Estradas, campos... Sim, estrada é uma das coisas que acontece. Recentemente a gente foi contratado por uma parte
envolvido num litígio, numa área rural em Itu. Onde essa propriedade tinha uma estrada de terra que estava com uma contestação de que seria uma estrada de servidão. E, na verdade, não uma estrada privada. E o vizinho contestou e nós tivemos que fazer um mapeamento da região em imagens. Vocês estavam contratados por quem? Pelo que reclamou ou pelo dono do Aras? Pelo dono do Aras, pelo dono da propriedade que estava tendo a sua estrada contestada pelo vizinho. Então eu já posso até adivinhar o que aconteceu. Você foi sem trabalho para documentar se tinha outros acessos para que a pessoa que estava reclamando pudesse utilizar sem passar pelo meio do Aras. Exatamente. Eles estavam querendo propor que a estrada fosse feita em outro lugar para que esse vizinho tivesse acesso. E não que ele utilizasse essa estrada que já existia. Eu imagino que você também vá, de repente, documentar a existência de riachos, questão ambiental? Questão ambiental, a presença de um fluxo de água. Por falar em água, eu vou levantar uma questão aqui. Que no programa O Perito Podcast, quem acompanha o nosso programa já está bem habituado, sempre tem, para mim e para o meu convidado, uma canequinha de água. E é a caneca do programa O Perito. E eu notei agora que a produção do programa falhou e não colocou a nossa canequinha. Não acredito. Você pode crer que é verdade. Produção. Obrigado. Obrigado. Então vamos brindar, porque finalmente a produção reconheceu o seu erro. Né? Bem, então acontece também de você documentar isso, os acidentes geográficos, essas coisas todas. Sim, né? Acontece também. Já, até em Santo Antônio do Pinhal fizemos um trabalho de registro de várias nascentes, rios, mata ciliar para um projeto ambiental. Numa área assim, muito extensa, fora dos grandes centros, rural ou algo parecido, é fácil perder um drone? O sinal do GPS fica falho ou ter o sinal do controle remoto para o aparelho, é fácil perder um drone quando esses sinais caem? Vai voltar para o local onde ele decolou em segurança. É uma tecnologia que todos os equipamentos hoje de ponta eles têm, e eles voltam para o local onde eles decolaram. Ansel, temos uma pergunta. Muitos ouvintes ouvindo ao vivo e eles vão fazendo perguntas aqui pra gente, né? A pergunta vem do Tadeu Rosa, que é um síndico profissional em São Paulo. Ele pergunta assim: há 2 anos comprei um drone. A pergunta é para você, não é para mim. Viu? Há 2 anos comprei um drone numa viagem que fiz para me auxiliar no trabalho de síndico. Só que até agora não aprendi a usar direito. A Droneway dá cursos para iniciantes como eu? Eu preciso deixar de ser iniciante. Senhor Tadeu Rosa. Senhor Tadeu, nós não damos cursos para ensinar a pilotar drones, mas eu recomendo que o senhor faça um curso, pesquise bastante coisa no YouTube, legislação, mas hoje em dia existem vários cursos que podem ajudar muito bem o senhor a operar o equipamento com segurança. Tadeu, eu vou te contar uma história. Há uns anos atrás, eu pensei em comprar um drone. Assim que esse assunto começou a vir à tona, eu fui ver preço e tal. Aí eu me desanimei. Não por causa do custo do aparelho, porque eu fiz a conta, esse dinheiro, esse investimento retornaria com uma certa brevidade. Mas em função da manutenção, da preparação minha como piloto. Esse é o nome, é piloto, né? Piloto remoto. Piloto remoto, olha só, piloto remoto. A minha preparação de piloto remoto, que eu deveria ter que fazer de qualquer forma, todo o conhecimento de legislação, de restrições, onde pode, onde não pode, eu me desanimei. Eu pensei assim, meu negócio, o meu dinheiro vem do meu trabalho que eu faço normalmente. Eu acho mais interessante contratar alguém que
que tem esse tipo de preparação, que tem o seu equipamento, de repente ele tem mais de um drone que para cada, acredito que seja assim, que para cada situação ele vai usar um equipamento mais adequado. Eu acho que eu ganho mais. Agora, se você já comprou o drone, eu te dou 2 conselhos. Ou procura um curso, ou venda o drone e contrata a DroneWay, não é? Também é uma possibilidade. É uma boa possibilidade. Né? Chegamos ao final desse primeiro bloco. Está muito interessante. No próximo nós vamos falar sobre áreas urbanas, sobre os condomínios verticais, que está mais afeito às nossas necessidades aqui em São Paulo. E eu gostaria de pedir para vocês, se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, clica lá no joinha mostrando que você está curtindo o nosso trabalho, o nosso vídeo aqui. Clica no sininho para você ficar ativo para as nossas notificações de novidades que aparecem e se inscreva no canal. Nos vemos daqui a pouquinho.